Uma estrutura secreta, milhões de reais por mês, monitoramento clandestino, planos de intimidação. O que parecia teoria conspiratória ganhou contornos oficiais após decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça. No centro da investigação está Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master. Segundo os autos, ele teria financiado uma engrenagem paralela de inteligência para proteger seus interesses e reagir contra críticos. O grupo era chamado internamente de A Turma. Não havia CNPJ, não havia formalização. Era um braço operacional informal, estruturado para agir fora dos canais institucionais. De acordo com a investigação, essa estrutura recebia cerca de R$ 1 milhão por mês para executar atividades que iam muito além de simples monitoramento. A função principal seria coletar informações sigilosas de forma ilegal, acompanhar a rotina de jornalistas e autoridades e criar mecanismos de pressão contra qualquer pessoa considerada ameaça ao conglomerado financeiro. A lista de monitorados pode ultrapassar 20 nomes, entre eles o jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo. Mensagens interceptadas indicam que houve menção a um plano de agressão física simulada como assalto. A intenção descrita nas conversas seria causar intimidação direta. Mas a estrutura não se limitava ao mundo físico. Havia também uma engrenagem digital conhecida como Projeto DV. Segundo a investigação, influenciadores eram mobilizados para atacar reputações de autoridades, espalhar conteúdos favoráveis ao banco e tentar neutralizar reportagens negativas. Links críticos eram alvo de tentativas de remoção. Plataformas digitais recebiam solicitações simuladas para fornecimento de dados. A estratégia era clara: moldar a narrativa pública, pressionar instituições e criar uma blindagem reputacional. Instituições como o Tribunal de Contas da União e o Banco Central do Brasil também teriam sido alvos indiretos das ações, principalmente em momentos sensíveis envolvendo fiscalizações e riscos de liquidação. Mas o ponto mais grave surge quando se analisa o acesso a sistemas restritos. De acordo com a decisão, a organização contava com o apoio de um policial federal aposentado. Credenciais de terceiros teriam sido utilizadas para acessar bases de dados sigilosas. Há registros de acessos irregulares a sistemas da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e até da Interpol. Se confirmadas todas as suspeitas, isso indicaria um nível de infiltração extremamente preocupante. Com essas informações, o grupo poderia antecipar movimentos de investigações, identificar delatores, mapear decisões internas e agir antes que medidas oficiais fossem tomadas. Trata-se de um modelo clássico de contra-inteligência privada, operando paralelamente ao Estado. Diante da gravidade, o ministro André Mendonça determinou a prisão preventiva de Daniel Vorcaro, de seu cunhado Fabiano Zettel, e de outros operadores apontados como peças centrais do esquema. Na decisão, o magistrado afirma que a liberdade dos investigados representaria risco concreto à ordem pública e à segurança de servidores. Além das prisões, houve o bloqueio de aproximadamente 2,2 bilhões de reais nas contas da família do banqueiro. A medida visa garantir eventual reparação de danos e impedir movimentações que possam comprometer futuras decisões judiciais. O caso levanta questionamentos profundos. Como uma estrutura paralela consegue operar por tanto tempo? Quantas informações sensíveis podem ter sido acessadas? Quem mais pode ter sido monitorado sem saber? Especialistas apontam que, se comprovado integralmente, o episódio pode se tornar um dos maiores escândalos envolvendo uso privado de inteligência clandestina no país. A investigação ainda está em curso.
Novos desdobramentos podem surgir a qualquer momento. E existe um ponto que inquieta ainda mais. Se havia um sistema de monitoramento ativo contra jornalistas e autoridades, será que todas as ramificações dessa estrutura já foram identificadas? Ou estamos apenas vendo a superfície de algo muito maior? Porque quando dados sigilosos são acessados, reputações são atacadas em massa e decisões institucionais passam a ser pressionadas por operações ocultas. O impacto vai além de um único grupo. Ele atinge a confiança nas instituições. E talvez a pergunta mais inquietante não seja o que já foi revelado, mas sim o que ainda está escondido. E se novas mensagens, novos nomes e novos acessos começarem a aparecer nos próximos dias, esse caso pode mudar completamente o jogo.